Pessoal, o nosso grupo é composto por mim, Michel Gonçalves Ghisoni, pelo Raoni Dantas e pelo Rian Cândido Barros de Oliveira. O nosso grupo ficou com integração metabólica e hormonal no estado de jejum. Eu vou começar falando sobre mecanismos de ação hormonal. Basicamente, existem dois tipos de mecanismo de ação hormonal. Os hormônios que possuem seus receptores na superfície externa da membrana plasmática das células-alvo. Basicamente, esses hormônios vão agir alterando a permeabilidade da membrana. Ou então, eles podem agir pela ativação de enzimas, né, como a adenilciclase e a guanilciclase, produzindo AMP cíclico e GMP cíclico, né? Que são conhecidos como segundos mensageiros. E o segundo são os hormônios que podem atravessar a membrana plasmática das células-alvos, tendo seus receptores localizados no núcleo celular. Já no caso, esses hormônios, eles vão aumentar ou diminuir a síntese de proteínas ou que podem modificar todo o metabolismo. Dentre as funções dos hormônios, que são muitas, a gente pode destacar a adaptação em condições do estresse, né, ou estímulos ambientais que podem ser nocivos, regulação do crescimento e maturação, regulação da produção metabólica de energia a partir de nutrientes ingeridos, regulação da função reprodutiva e controle do metabolismo de cálcio e do fosfato e desenvolvimento ósseo e a modulação das funções digestivas. Sobre a classificação dos hormônios, eles podem ser classificados pela sua natureza química. Assim, eles podem ser divididos basicamente em três classes, que são, basicamente, são os peptídeos, os esteroides e as aminas e eicosanoides. Cada um desses grupos, eles têm, como eu já disse, né, diferentes características quanto à sua forma de síntese, armazenamento, a meia-vida, forma de transporte no sangue e até o mecanismo de ação. Além disso, eles também podem ser classificados pelo trajeto deles. Tem os hormônios endócrinos, né, que os endócrinos, eles são liberados no sangue, sendo transportados para outras células, que são as suas células-alvos. E tem os hormônios parócrinos, que eles são hormônios que afetam as mesmas células que os produzem e os liberam. Alguns dos exemplos de hormônios peptídicos são a calcitocina, a corticotropina, o glucagon, a ocitocina e a vasopressina, que alguns deles vão ser detalhados mais à frente. As fases do metabolismo energético são basicamente duas. A fase catabólica e a fase anabólica. Essas duas fases são responsáveis por muitas das funções básicas. A gente pode entender o anabolismo como processo de reconstrução e o catabolismo pode ser definido como degradação. A regulação hormonal do metabolismo energético. A regulação hormonal, a gente pode compreender a regulação hormonal de acordo com as várias vias metabólicas de vários tecidos e vários órgãos, que eles vão liberar alguns hormônios, né, que são intrinsecamente ligados com a regulação de outros, e assim sucessivamente. Como, por exemplo, o cortisol, a adrenalina, o glucagon, a insulina, são vias metabólicas diferentes que são responsáveis uma para regular a outra, para tentar manter a homeostase do organismo, né? E a homeostase,
a gente pode entender como sendo a habilidade do organismo de manter o meio interno, né, em um equilíbrio quase constante, independente das alterações que podem ocorrer no ambiente externo. E já, tipo, e o meio externo a gente pode entender como os fluidos que circulam pelas nossas células, que são os líquidos intersticiais. Como eu já disse, né, e os dois principais hormônios que participam dessa regulação, dessa homeostase metabólica, integrando, né, todo o organismo, é a insulina e o glucagon. Eles são os dois principais hormônios que regulam o armazenamento ou a mobilização de substratos energéticos, sendo a insulina o principal hormônio anabólico do organismo, né, que vai produzir o armazenamento de substrato energético e a sua utilização para o crescimento. E o glucagon é o principal hormônio da mobilização de substratos energéticos e ele vai participar também do catabolismo de glicídios. E outros hormônios, como a epinefrina, são liberados como resposta do sistema nervoso central à hipoglicemia, a exercícios ou a outro tipo de estresse fisiológico. Também aumentam a disponibilidade de substrato energético. Nesse slide, a gente pode ver um processo, como de tudo que já foi falado, o processo integrado entre o sistema nervoso central, né, cérebro, e a produção de hormônio para a homeostase metabólica. Agora vamos falar sobre os estados metabólicos. O estado alimentado ou absortivo é quando na corrente sanguínea há inúmeros metabólitos, como glicose, triacilglicerídeos e aminoácidos. O excedente de glicose é armazenado como glicogênio no fígado e nos músculos e usado para a síntese de triacilgliceróis que são armazenados nos adipócitos. Os aminoácidos presentes na corrente sanguínea, devido ao estado alimentado, são transportados para todas as células, incluindo musculares, onde formam proteínas. Esse excedente de aminoácidos é usado para síntese de triacilgliceróis também no fígado, de onde são secretados para o armazenamento de adipócitos. E a parte da glicose e dos lipídios é utilizada para suprir as demandas energéticas. Ou seja, eles vão pegar os metabólitos e vão transportar para um órgão ou um tecido para que futuramente esses metabólitos possam ser utilizados como fonte energética para o metabolismo. No estado de jejum é quando é diferente do estado alimentado. Por quê? Porque na corrente sanguínea não há nenhum desses metabólitos que são energéticos, como a glicose, o triacilgliceróis e os aminoácidos. Ou seja, a gente vai pegar o metabolismo, né? Vai pegar das reservas energéticas que já no estado alimentado foram supridas, foram feitas, vai pegar essas reservas energéticas e vai quebrar para que a glicose seja jogada na corrente sanguínea. E quais as formas que essa glicose, essas reservas energéticas vão ser quebradas ou formadas, ou catabolizadas, melhor dizendo. A primeira forma é a glicogenólise. O que é a glicogenólise? É quando o glicogênio ele é quebrado em glicose no fígado e é secretado na corrente sanguínea a fim de dar energia ao metabolismo. A lipólise é quando os triacilgliceróis armazenados no tecido adiposo eles são quebrados em glicerol e ácidos graxos. O glicerol é utilizado pelo fígado para formar glicose que é secretada na corrente sanguínea. Outro modo é a proteólise e a gliconeogênese. O que é? Proteínas são quebradas em aminoácidos, e alguns desses aminoácidos são usados pelo fígado para fazer glicose, que é secretada na corrente sanguínea. Ou seja, todas as reservas energéticas, de diversas formas, são utilizadas para que, catabolizadas, elas possam ser utilizadas como fontes de energia. Todas as células elas usam glicose como substrato energético para a produção de ATP. Ácidos graxos também são usados pela maioria das células, exceto pelo sistema nervoso central,
Portanto, a glicose pode ser poupada para o sistema nervoso central, que é um tecido ou sistema que mais necessita de energia. Ressaltando ainda que um hormônio responsável por esse metabolismo é o glucagon, que será mais detalhado à frente. A insulina e o glucagon, eles agem na homeostase do metabolismo energético. Como que eles agem? Com a alimentação, a glicose se eleva. A alta da glicose sanguínea estimula o pâncreas a liberar insulina. Essa insulina estimula a entrada da glicose nas células e o armazenamento como glicogênio no fígado e nos músculos. O excesso de glicose é convertido em lipídio. Conforme as células utilizam a glicose, os níveis sanguíneos caem. Essa baixa glicose sanguínea estimula o pâncreas a liberar o glucagon. O glucagon ele estimula a quebra de glicogênio nos hepatócitos e a liberação de glicose na corrente sanguínea. A glicose sanguínea se eleva, promovendo assim uma disponibilidade maior de energia para o metabolismo. E a glicemia de jejum entre 70 e 99 é a ideal e a comum entre nós. A insulina e o glucagon são hormônios que são produzidos pelo pâncreas, pelas células alfas que produzem o glucagon e a célula beta que produz a insulina. Esses hormônios agem diretamente no metabolismo energético, tanto no estado de jejum quanto no estado alimentado. E aqui nesse slide podemos ver uma célula pancreática e suas diversas funcionalidades e diversas células também, que não cabe agora ressaltar. A insulina, ele é um hormônio de 51 aminoácidos. E para ele ser formado, primeiramente, ele é formado por um precursor inativo chamado de pré-poinsulina. Lá no retículo endoplasmático rugoso, vai acontecer a remoção do peptídeo sinal e formação das pontes de sulfeto, formando a proinsulina. Lá no Golgi, a liberação do peptídeo C, por meio da clivagem do pró-hormônio, ele vai formar o hormônio ativo, a insulina, que vai ser armazenado em vesículas no citoplasma para que futuramente ele possa ser exocitado, ou seja, secretado, quando estimulada, né, a corrente sanguínea necessitar. Os hormônios contrarregulatórios da insulina, eles são diversos, entre eles o principal, o glucagon, que é quando a baixa glicose sanguínea promove que os hormônios contrarregulatórios da insulina vão ser ativados com a baixa da glicose sanguínea. Aí, devido a esses hormônios contrarregulatórios da insulina, a glicose sanguínea se elevará, como já foi dito anteriormente, de diversas formas, catabolizando reservas energéticas para aumentar a glicose sanguínea. Bom, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre o glucagon. Bom, o glucagon ele é um hormônio polipeptídico, formado por 29 aminoácidos. Esse hormônio ele é sintetizado nas células alfa das ilhotas de Langerhans do pâncreas, onde este hormônio, junto da insulina, faz o controle da glicemia do nosso corpo, atuando na glicogenólise, na gliconeogênese e na cetogênese. Bom, o glucagon é de suma importância para as vias metabólicas durante o estado de jejum, como já foi mencionado nos slides anteriores. Vamos falar um pouco agora sobre a síntese do glucagon. Bom, primeiramente nós temos o pré-pró-glucagon, que é uma molécula precursora, que é um precursor inativo do glucagon, que é codificado através do gene GCG. Bom, o pré-pró-glucagon ele é sintetizado no retículo endoplasmático rugoso, onde também sofre a remoção do peptídeo sinal, passando de pré-pró-glucagon para pró-glucagon. Este pró-glucagon ele vai migrar do retículo endoplasmático rugoso até o complexo de Golgi, onde vai sofrer uma clivagem pela enzima pró-hormônio convertase 2, deixando assim de ser pró-glucagon e se tornando o glucagon em si. Contudo, este glucagon ele não é secretado de imediato na corrente sanguínea. Ele permanece armazenado em vesículas
no citoplasma, até que seja estimulada a sua secreção por um estado de hipoglicemia. Pode passar? Neste slide, nós temos exemplificado a questão da secreção do glucagon na corrente sanguínea em relação aos níveis de glicose. Bom, para que haja a secreção do glucagon, deste hormônio, na corrente sanguínea, é necessário que o estado do organismo esteja em hipoglicemia, uma baixa quantidade de glicose no sangue. Pode passar. Vamos falar um pouco agora sobre as vias de sinalização, dando atenção maior para o glucagon. Bom, eventualmente, com o organismo entrando em estado de jejum e o nível de glicose diminuindo, o glucagon ele é liberado na corrente sanguínea, indo principalmente para o fígado. Mas vamos dar um enfoque maior nos hepatócitos. O glucagon irá interagir com os receptores de glucagon, que estão localizados na superfície da membrana plasmática. E eles também são acoplados à proteína G. Essa interação entre os receptores de glucagon e a proteína G vai desencadear a ativação da enzima adenilato ciclase, que começará a converter o ATP em AMP cíclico. Neste caso, o AMP cíclico ele é responsável pela ativação da PKA, que é a proteína quinase A. A proteína PKA ela é responsável por desencadear uma sequência de cascata de fosforilações que culminarão na degradação do glicogênio em glicogênio 6-fosfato pela enzima glicogênio fosforilase, que logo em seguida será convertida em glicogênio pela glicogênio 6-fosfatase. Bom, do mesmo modo, o glucagon ele age no tecido adiposo ativando a PKA, que através da enzima lipase irá degradar os triacilgliceróis em ácidos graxos, que serão liberados na corrente sanguínea, para serem usados como fonte de energia na beta-oxidação. E, logo em seguida, serem metabolizados em corpos cetônicos. Porém, o cérebro e as hemácias, eles são um pouco complicados, como que eu posso dizer? Eles são exigentes. Eles só funcionam à base de glicose. Eles não utilizam os ácidos graxos produzidos no tecido adiposo. E quando a reserva de glicogênio não é suficiente e se esgota, o fígado ativa a via anabólica de gliconeogênese, que começará a produzir glicose utilizando aminoácidos, piruvato e lactato para suprir esses órgãos. Vale ressaltar também que nos músculos ocorre um processo muito semelhante à glicogenólise que ocorre nos hepatócitos, mas que é desencadeado por um hormônio diferente, a adrenalina, a epinefrina no caso. E por que, no caso, é desencadeado pela adrenalina e não pelo glucagon? Bom, no tecido muscular, as células, elas não possuem na sua membrana plasmática os receptores para o glucagon. Aliás, nas células musculares, diferente das do fígado, o produto dessa via metabólica será sempre a glicose 6-fosfato, e não a glicose, devido à ausência da enzima glicose 6-fosfatase, que iria converter essa glicose 6-fosfato em glicose. Pode passar. Aqui nós podemos ver de forma mais detalhada a questão da via de sinalização durante o jejum do glucagon. Podemos ver ali em verde, no canto direito, no canto esquerdo, o receptor de glucagon, verdezinho, e mais abaixo dele, acoplado a esse receptor de glucagon, a proteína G, que quando interagem com o glucagon, vão ser ativados e vão desencadear a ativação também do adenilato ciclase, que por consequente vai converter ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico, como já foi falado no slide anterior, ele vai desencadear uma cascata de fosforilação, onde ele vai ativar diversas enzimas, que vai culminar na quebra do glicogênio em glicose. Mas também vai culminar na desativação, na inativação da enzima responsável pela produção de glicogênio. Pode passar. Agora, encerrando a nossa apresentação, nós trazemos essa imagem que esquematiza de forma simplificada as diferenças entre o estado alimentado e o estado em jejum. Podemos resumir essa diferença entre os dois estados sendo a questão do nível glicêmico no organismo. Sendo no estado alimentado o nível glicêmico mais alto, por ter sido acabado de ocorrer a alimentação ali, há uma grande quantidade de glicose no sangue. Já no jejum, o nível glicêmico do organismo ele vai ser mais baixo. Podemos mencionar também a questão da diferença hormonal, onde no estado alimentado
O hormônio que estará sendo utilizado, que vai estar ativo, será a insulina, que vai estar trabalhando para converter essa glicose que estará em excesso na corrente sanguínea em glicogênio. Enquanto no estado em jejum, nós vamos ter o hormônio glucagon, que vai estar fazendo o processo contrário. Em vez de estar fabricando, juntando as glicoses para formar o glicogênio, ele vai estar quebrando o glicogênio em glicoses, para poder estar liberando na corrente sanguínea. Podemos ver também as diversas diferenças desses hormônios e das suas atuações nos tecidos adiposo, no fígado, no tecido muscular e no sistema nervoso. Bom, pessoal, essa é a nossa apresentação. Espero que tenham gostado.